Irmãos, nós estamos estamos ainda terminando um livro que foi proposto, um livro sobre missões. E graças a Deus por esses estudos, porque não existe uma igreja do Senhor, não existe uma igreja sequer na terra, uma igreja santa, uma igreja que segue o Senhor, se ela não for missionária. Qualquer igreja, em qualquer lugar dessa terra, se ela não for missionária, ela está desobedecendo uma ordem clara do nosso Senhor. E por esse motivo, nós resolvemos estudar um livro sobre plantação e sobre missões. Um livro onde nós somos levados e estimulados, encorajados a fazermos missões. E hoje nós estamos no final desse livro. Hoje nós vamos fazer um resumo de todo o livro com as principais partes. As principais partes desse livro aqui, Plante Igrejas. E você não pode perder, a partir da próxima quarta-feira, nós estaremos iniciando estudos sobre um livro de oração. Lembre-se, a igreja, ela tem um propósito apenas: adorar ao Senhor. Ela adora ao Senhor quando ela busca perdidos, faz missões, ela é missionária. E ela adora ao Senhor quando ela cuida daqueles que foram achados, cuida dos de dentro da igreja, discipula aqueles que estão dentro. E uma das formas para ela fazer isso é ter comunhão através da oração. Perceba, a oração é tão importante porque a oração ela vai gerar a ação também missionária. A oração faz nós dependermos de Deus, mas ao mesmo tempo, na dependência de Deus, faz nós obedecermos a Deus e sim buscar os perdidos. E cuidar daqueles que estão chegando na igreja. Não é verdade? Quantas pessoas estão precisando dos cuidados de uma igreja? Dos cuidados seus. Nós cuidamos de pessoas. Nós somos chamados a cuidar de pessoas. Sim, nós apontamos para Cristo, sim, nós apontamos e adoramos a Cristo. Mas nós, como igreja, nós temos que cuidar de pessoas, através dos nossos relacionamentos, através das nossas programações, através de tudo o que fizermos aqui. A igreja é um celeiro de gente desanimada, de gente destruída, de gente em pecado, de gente afastada pela sociedade, e essas pessoas serão tratadas na igreja. E elas serão chamadas novas criaturas. Elas que serão transformadas pelo poder do Espírito Santo. E glória a Deus, porque nós que já fomos transformados por esse poder maravilhoso, nós temos a oportunidade agora de ajudar outras pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Apontando para Cristo, apontando para o nosso Salvador. Mas o livro, eu quero fazer hoje breves comentários de cada capítulo do livro. De cada capítulo, esses 10 capítulos do livro. O livro começa falando do propósito de Atos. O propósito do livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, é mostrar os atos do Espírito Santo através dos discípulos. Através daqueles primeiros apóstolos e posteriormente discípulos, pessoas desconhecidas, assim como nós, sendo tremendamente usadas pelo poder do Espírito Santo. Esse é o propósito para a igreja hoje. A igreja que depende do Senhor, a igreja que ora, a igreja que faz missões, a igreja que obedece a palavra do Senhor, será tremendamente usada pelo Senhor. E grandes portas o Senhor abrirá para essa gente. Louvado seja Deus. Ele é o Deus de todos os recursos. Ele é o Deus que distribui dons. Ele é o Deus que muda corações. O que nós temos que fazer é entendermos o propósito de Deus e seguirmos esse propósito. Não perdermos a fé e termos resiliência nesse propósito. Perseverança nesse propósito. E Deus há de nos abençoar grandemente. A igreja do Senhor continua sendo sal e luz nessa terra. Nós não podemos nos conformar
quando olhamos para a nossa vida primeiramente, e depois para a nossa igreja, se nós não estamos sendo nada na nossa sociedade, ou nós não estarmos fazendo nada em nossa cidade, em nosso bairro, para transformar, para ajudar, para mostrar Jesus para essa população. Nós devemos, dentro dos nossos projetos, ter esse caminho, sonhos futuros da igreja, usar a estrutura da igreja para influenciar o bairro, para influenciar as crianças, para influenciar os idosos. Dentro de cada dom, de cada pessoa que Deus manda para aquela igreja. Basicamente, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Nós olhamos e temos o sonho de sermos usados, de transformarmos o nosso bairro, a nossa cidade. E a partir disso, vemos as pessoas que Deus manda para a igreja. Esse pode ser um sinal que Deus está dando do direcionamento que a igreja vai seguir. Às vezes nessa igreja vai chegar professores, e você vai seguir ajudando a sociedade com talvez crianças que são analfabetas, crianças que você vai tirar de um bairro mais pobre, que estão indo para o tráfico de drogas. Às vezes Deus tem mandado para a igreja pessoas da área da saúde, e você como igreja pode ajudar a sua cidade. Às vezes ali usando a estrutura da igreja para ser um ponto de vacinação, para fazer aferições de coisas possíveis para idosos, para quem sabe diminuir um pouquinho a fila do SUS da sua cidade. Às vezes Deus manda para a igreja esportistas, que vão começar um projeto social ensinando luta para as crianças, para tirar as crianças das ruas, para tirar as crianças do tráfico de droga. E às vezes Deus vai mandar todas essas pessoas juntas e todos esses projetos serão possíveis. O fato é que nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos deixar de sonhar e não podemos deixar de dar os passos para que isso aconteça também. Porque grandes coisas Deus faz com pessoas que dizem verdadeiramente: eis-me aqui, Senhor, me usa em tudo que o Senhor já me deu, me usa em minhas habilidades para eu abençoar outras pessoas, e Deus certamente vai abrir grandes portas para você e para a sua igreja, para a honra e glória dele mesmo. Louvado seja Deus por tudo. Sempre a honra é dele. Nós podemos ser transformadores de uma cidade toda, e no fim nós vamos olhar igual o apóstolo Paulo e vamos falar assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não levar o evangelho a toda criatura. A honra e glória é do Senhor, e nós poderíamos ter feito um pouco mais. Porque Deus já fez tudo por nós, não é verdade? Deus já nos deu a salvação, Deus já nos deu a garantia do perdão, Deus já nos deu o selo do Espírito Santo. Eu acho que nós, como igreja, podemos fazer um pouco mais. E Atos dos Apóstolos, se você tiver oportunidade, é um livro maravilhoso de se ver, de se ler, de curtir cada página, curtir cada versículo, ver a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo para trabalhar, direcionado no que Ele mesmo falou, mas o poder dele é ilimitado. Nós temos esse poder à nossa disposição, preste muita atenção nisso. Nós temos esse poder à nossa disposição para ser usado para a honra e glória dele, fazendo o que ele determinou. E nós só seremos satisfeitos, nós, filhos de Deus, só seremos satisfeitos no Cristo quando nós fizermos a vontade do Cristo. Porque foi Cristo mesmo que falou em Atos 1:8, se você puder abrir a sua Bíblia, um versículo bem conhecido da Escritura, não é verdade? Mas às vezes, eu não sei se você vai concordar comigo nesse momento, mas eu acho que o que mais estamos precisando desse momento nas igrejas é fazer o feijão com arroz, o básico. Às vezes nós queremos inventar, nós queremos fazer uma arruaça, nós queremos fazer muitas coisas. Enquanto Cristo pediu para a gente fazer o básico, para nós sermos pessoas que oram, para nós sermos uma igreja de oração, uma igreja de dependência, uma igreja de missão, uma igreja de testemunho. É só isso que Ele pediu. Essa é a nossa única tarefa.
Vamos ler Atos 1:8 juntos. Leia aí na sua casa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor está falando com os seus discípulos antes da descida do Espírito Santo no Pentecostes. E então desce o Espírito Santo sobre todos aqueles agora cristãos no Pentecostes. Todos os cristãos agora são batizados pelo Espírito Santo. E o que eles fazem? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. E o que eles fazem? Primeiro, na pregação de Pedro, eles falam o que temos que fazer. Pedro fala, se arrependam. Mas o que eles fazem após isso? Eles saem pregando o Evangelho. Eles saem pregando o Evangelho. E a segunda coisa que eles fazem? Eles cuidam daqueles que foram alcançados. E nós vemos lá no final de Atos 2, aquela comunidade que vendia seus bens para cuidar dos necessitados, que partiam pão de casa em casa, que viviam em comunhão e que pregavam. E sabe o que eles tinham para oferecer para a sociedade? Nada. Eles não tinham um diploma, 2 diplomas. Eles não tinham uma câmera boa, uma internet, mas ao mesmo tempo eles tinham tudo, porque eles tinham o Espírito Santo agindo neles e através deles. E é tudo isso que nós precisamos hoje, da força, do poder, do dinamis do Espírito Santo agindo em nós. E nós, com esse poder, testemunhando do Senhor que transforma vidas, que conserta casamentos, que tira pessoas das drogas, que transforma qualquer pessoa. Nós precisamos desse poder. É justamente por isso que o primeiro capítulo do livro fala que a obra missionária é a prioridade da igreja. E eu só queria deixar uma frase aqui de David Livingstone. Frase maravilhosa. E ele disse assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós temos eventos missionários na nossa igreja e podermos consagrar os nossos filhos para missões, consagrarmos nossas vidas para missões, e mesmo que eles vão para longe, para o outro lado do mundo, não importa. O que importa é que eles estejam no caminho do Senhor, fazendo o que o Senhor quer para a vida deles. Coisa maravilhosa, irmãos. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que nós sejamos essas pessoas, dispostas a pagar o preço, dispostas a dar nosso tempo, dispostas a ficar sem dormir mais um pouco, para fazer a obra do Senhor, para que a palavra do Senhor chegue a corações sedentos que estão precisando dela. A prioridade da igreja é a obra missionária. A capacitação vem do Espírito Santo. E essa obra tem esfera global. Essa capacitação vem do Espírito Santo. Tanto que no segundo capítulo do livro fala que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. O Espírito Santo é o executivo qual são aplicadas e executadas e realizadas as obras. Porque já tinha dito o Senhor Jesus antes da sua subida: eu vou, mas eu envio o Consolador. E a tarefa dele é convencer as pessoas do pecado. A tarefa dele é convencer pecadores do pecado. Então nós, igreja do Senhor, nós somos usados pelo Senhor, usados na dependência do Espírito Santo, e o Espírito Santo continuará e continua convencendo pessoas do pecado. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Se você é filho de Deus, você já foi batizado pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Nós devemos buscar, e a Bíblia fala para a gente buscar ser cheios do Espírito Santo. É interessante que a Bíblia não manda nós sermos batizados pelo Espírito Santo, porque nós já fomos, quando nós fomos convertidos por Ele, quando Ele nos convenceu do pecado. Mas a Bíblia manda nós sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo.
Não importa se ela é grande ou pequena, porque com Deus nós somos maioria. Com Deus nós somos maioria. Grandes coisas o Senhor faz na vida daqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo o que precisamos. Você deve se desgastar um pouco mais pela obra. Irmãos, Deus deu tudo. Deus deu tudo para salvar a nossa vida. E às vezes nós reclamamos até de um tempinho a mais, que nós queremos descansar. Não é verdade? Às vezes nós fazemos isso. Mas o terceiro princípio, e esse que nós vamos falar por meses e meses, e deveríamos falar por anos e anos, e mais ainda, devemos mais praticar, é que a oração é a chave para a obra missionária. O livro de Atos dos Apóstolos mostra que eles eram conduzidos pela oração e pelo Espírito Santo, porque a oração nada mais é do que a dependência do Senhor. Quando estamos de joelhos perante o Senhor, é aí que somos mais fortes, porque dependemos da orientação do Senhor. Nós mostramos que não somos absolutamente nada, e dependemos de Deus para tudo. Mas irmãos, como eu já falei aqui, Deus já nos deu tudo, e Deus nos deu o poder do Espírito Santo. É por isso que quando a igreja ora, a igreja também se levanta e vai trabalhar. A igreja se levanta e vai fazer missões. A igreja se levanta e vai cumprir a grande comissão. Por isso que o quarto princípio do livro fala que o homem é o método de Deus para a obra missionária. Irmãos, pensa nesse privilégio. Deus poderia ter usado qualquer coisa para evangelizar, mas Ele decidiu usar meros pecadores iguais a nós. Meros pecadores iguais a nós. Decidiu usar a minha vida e decidiu usar a sua vida. Irmãos, quem são essas pessoas usadas por Deus? Quem são essas pessoas usadas em Atos? Quem são os apóstolos? São pessoas iletradas. São pessoas que não conheciam as culturas, que não saíam ali das suas regiões. Pessoas simples, mas pessoas dependentes do Espírito Santo. Pessoas que se dispuseram. Pessoas que se dispuseram a ser usadas por Deus e pelo Espírito Santo. Irmãos, o que esses homens fizeram através do poder do Espírito Santo? Eles abalaram o mundo. Eles abalaram o mundo para a honra e glória do Senhor. Eles abalaram o mundo antigo. Eles foram conquistando para a honra e glória do Senhor. Pessoas de todas as classes, o Espírito Santo foi tocando, e eles foram entrando, eles foram transformando, eles foram sendo perseguidos, mas eles foram pregando o Evangelho, porque a pregação é o meio escolhido de Deus para promover a obra missionária, como muito bem diz o quinto princípio. O mundo surge pela palavra, e as pessoas hoje são transformadas pelo poder da palavra. Essa palavra que aponta para Cristo, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que exalta a Cristo. É por isso que já disse a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É a pregação de Cristo. É a pregação do arrependimento. É a pregação que Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte e Cristo salva. É isso que nós precisamos. Nós temos pregado tantas coisas. Nós temos pregado a placa da nossa igreja. Nós temos pregado os nossos líderes. Nós temos pregado coisas mirabolantes. Mas o Senhor pediu para nós pregarmos a santa palavra dele, o Evangelho puro e simples. E o Evangelho é que Cristo venceu a morte,
que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo perdoa os pecados e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Coisa maravilhosa, irmãos, é vermos jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos, com sede da pregação do Evangelho. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que a nossa casa pode ser o início de uma igreja. Chame pessoas na sua casa, mas não esqueça de falar da palavra de Deus a elas. Não esqueça de orar com elas. Não esqueça de fazer sim um convite a elas, mas não deixe de falar do Senhor, de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. E assim o Evangelho se espalhando, as igrejas vão se espalhando. E então, diz o sexto princípio, que a igreja local, ela é a base para a plantação de novas igrejas. Como qualquer coisa que cresce, precisa de uma organização. Até quando somos menores, nós precisamos ser organizados. Mas a igreja local é a base para a plantação de novas igrejas. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra que a igreja de Antioquia, ela era uma plantadora de igrejas. Ela enviou missionários chamados anônimos por toda a região. Irmãos, plantando igrejas, começando pontos de pregação. E às vezes, nós não precisamos nem de um método. Às vezes é bom, métodos são bons, ajudam. Mas nós só precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, dispostas a darem suas vidas por isso. Irmãos, você pode começar um grupo na sua casa. Você pode pegar um livro e começar a ler com alguém. Você pode começar a ler um livro da Bíblia com alguém. Numa praça, numa padaria, no bosque, na casa dessa pessoa, na igreja, você pode começar a fazer isso. Uma pessoa que não conhece a Bíblia. Mas a igreja também, ela é base porque ela consegue organizar os recursos, distribuir e dar a força material também e espiritual para as igrejas mais novas, através da liderança e também através de recursos financeiros. A igreja é a base para novas igrejas. E como é que essa igreja também é motivada? Nós falamos até agora sobre isso. Nós falamos que é o Espírito Santo que veio convencer o mundo do pecado. É justamente por isso que o 7º capítulo fala que a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. Irmãos, não tem erro, nós vamos pregar e pessoas vão se converter. Porque Deus tem um povo escolhido em todo o mundo. Nós vamos pregar e a garantia da nossa pregação é a eleição incondicional, é a ação do Espírito Santo de Deus. Mas então, pastor, se é ele, eu nem vou pregar, irmãos. Imagina, se para uma pessoa se converter, ela dependesse da nossa vida, do meu testemunho, do tanto que às vezes a gente reclama, do tanto que a gente tem preguiça, do tanto que a gente erra. Irmãos, ninguém ia se converter. Mas glória a Deus que nós fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder daquele que transforma vidas. E esses irmãos sabiam disso. O Senhor falando para o apóstolo Paulo, ele fala, pode ficar na cidade, que aí tem povo meu. Nessa cidade tem povo meu. Pode ir lá, que vai dar resultado. E a Bíblia fala que nós plantamos. O apóstolo Paulo fala, né? Eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor que trouxe o resultado. O Senhor que trouxe o resultado. Irmãos, a Bíblia toda fala da doutrina da eleição.
que o Senhor, pela graça dele, glória a Deus por isso. Porque o homem estava afastado do Senhor, indo a passos largos para o inferno. E o Senhor, pela graça dele, escolheu um povo. Escolheu um povo. Como diz Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Assim como nos escolheu nele. Glória a Deus pela doutrina da eleição. Ela nos motiva a fazermos missões. Os maiores missionários que essa terra já teve foram missionários motivados pela doutrina da eleição. Porque eles sabem que lá tem povo do Senhor. Lá tem povo do Senhor, então nós vamos lá. E aí, irmãos, você soma com o amor aos perdidos. O amor do Senhor derramado por nós. E esse amor estendido para os perdidos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. São pessoas que vão suportar as tribulações da pregação do Evangelho, as tribulações de deixar tempo, tirar tempo, as tribulações da generosidade, as tribulações das pessoas falando mal de nós, as tribulações de nós sermos cancelados, as tribulações de sermos perseguidos. E mais agora no Oriente Médio, né? Agora surgiu uma notícia aí muito forte no Facebook de mais um irmão nosso que foi morto pela perseguição. E é por isso que o 8º capítulo fala que missões acontecem em tribulações. Meus irmãos, parece que tem algumas pessoas que oferecem só paz e tranquilidade, paz, sombra e água fresca no Evangelho. Mas a Bíblia já disse que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido, será cancelado, passará por tribulações, mas será vencedor. Glória a Deus por isso. Mas será vencedor. Mas será vencedor. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, tem muitas tribulações no caminho. Os apóstolos foram presos. Os apóstolos foram açoitados. Os apóstolos foram mortos. Mas como alguém já bem disse, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais você persegue, mais cresce. Quanto mais você persegue, vai brotando mais gente. Quanto mais perseguição o povo vai, corre para Deus, e corre para o próximo, e corre para Deus, e corre pregar o Evangelho, o nome de Deus assim é glorificado. Mas nós temos que saber que nós passaremos por grandes tribulações. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por grandes tribulações em seus casamentos. Passaram por tribulações na família. Passaram por tribulações com filhos. Sofreram perseguições nas igrejas. Sofreram perseguições fora das igrejas. Sofreram perdas financeiras. Sofreram doenças. Mas eles sabiam que nada disso terá na glória. Que o Senhor já venceu tudo isso. Que esse tempo é passageiro. E que compensa pagar o preço por Cristo. Porque se Cristo é Deus e morreu por nós, como disse Charles Studd, se Cristo é Deus e morreu por nós, não tem nenhum sacrifício que eu não possa fazer por Ele. Não tem nenhum sacrifício que eu não possa fazer por Ele. Irmãos, Deus abre muitas portas para nós quando nós nos dispomos a fazermos missões. Por isso que o 9º princípio é denominado dinheiro não é empecilho para missões. E aqui eu quero falar para você, como cristão e como igreja do Senhor. Muitas vezes nós queremos até fazer alguma coisa, mas nós olhamos para o bolso, falamos, eu não tenho recurso, a minha igreja é pobre, o que eu tenho mal dá para atender a minha necessidade.
A nossa igreja é pobrezinha, ela não tem recursos para investir em missões. Irmãos, eu quero falar o que eu já falei aqui. É o Espírito Santo que é o executivo da missão. É o Espírito Santo que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, abra o bolso para missões. Não abra o bolso para líderes evangélicos, para estruturas. Abra o bolso para missões. Se essa estrutura for para fazer missões, aí sim, mas abra o bolso e grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Irmãos, não falta dinheiro, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. É o Senhor que abre as portas. Só que nós temos que dar passos. E esses passos, na maioria das vezes, é sem dinheiro. Irmãos, na obra missionária, a ação de Deus geralmente funciona assim. Ele não manda o dinheiro primeiro para nós fazermos a obra. Nós fazemos a obra e aí Deus manda o dinheiro. É assim, é um passo de fé, irmãos. É um passo de fé. A administração do reino é diferente. A administração do reino é diferente. Irmãos, eu não estou em hipótese alguma falando para igrejas, irmãos, fazerem loucuras. Mas sim de passos de fé. E quando eu digo passos, é um passo de cada vez. Irmãos, eu posso citar como exemplo a nossa igreja, glória a Deus. Hoje nós investimos um pouco mais de R$2.000 mensais em missões. Nós começamos, quando nós chegamos aqui com R$150. Nós fomos para 500, nós fomos para 1.000, nós fomos para 1.500, nós fomos para 2.000 e agora passou um pouquinho de 2.000. E o nosso próximo passo, 2.500, 3.000. Passos. E aí eu te pergunto, aqui na igreja não está tendo pandemia? Não estamos apertados também? Nós não somos uma congregação que depende de pessoas, que depende de igrejas? Mas damos passos. Passos, irmãos. E nós, o povo daqui, pode testemunhar para qualquer um de vocês quantas coisas Deus já fez por nós. Quantas portas Deus já abriu por nós. Irmãos, isso não é uma troca. Isso não é uma troca. Não é para nós o dinheiro. É para o reino de Deus. É para que o reino avance. É para que a igreja cresça. É para que nós tenhamos uma estrutura para atender crianças necessitadas. Para que nós possamos atender o povo de José Bonifácio. E assim a obra vai avançando. E lembre-se, irmãos, é o Espírito Santo que é o dono de todo o dinheiro. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, que está no livro. E devido à teologia muito hoje que é pregada nas televisões, eu quero deixar bem claro uma coisa. O Espírito Santo não precisa do nosso dinheiro para agir. Isso é diferente. Isso é compra do Espírito Santo. O que eu estou falando é totalmente diferente. Eu não estou falando de recursos para pessoas, para engordar bolsos de líderes. Eu estou falando de recursos para o reino. Recursos para o reino. Recursos para abençoar vidas. Recursos para abençoar vidas do outro lado do mundo. Esses recursos que só tem uma pessoa que pode nos voltar, nos abençoar através deles. É o Senhor. É o Senhor. E Ele grandemente tem nos abençoado, porque é o Espírito Santo que providencia o dinheiro. Ele que não pode ser comprado pelo dinheiro, mas grandes portas Ele abre para igrejas e pessoas dispostas a usar tudo para a honra e glória dEle. Para a honra e glória dEle. E assim, chegamos no 10º princípio. E o 10º princípio nada mais fala do que missões são ações. Já é a conclusão do livro, mostrando que missões são ações. Irmãos, eu acho que desse princípio aqui, nós não precisamos falar muita coisa, não é verdade? Você está cansado de escutar isso.
Tudo o que eu falei aqui hoje não é novidade para você. Não tem nada novo aqui. Não tem nada inédito aqui do que eu falei. Você tem que praticar. Você tem que agir. Você tem que orar. Você tem que sair, se incomodar, pregar o evangelho. Você tem que ser generoso. Você tem que participar. Você tem que ser usado por Deus. E você certamente será satisfeito em Deus. Missões são ações. Haja, irmão. Participe mais da sua igreja. Participe do grupo da sua igreja, se é de jovem, se é um grupo missionário, comece. Se não tem, comece na sua casa, não tem problema nenhum, mas faça alguma coisa. Não perca a sua vida sem vivê-la para Cristo. Não perca tempo sem viver para Cristo. Missões são ações. Que Deus abençoe muito sua vida. Que você seja tremendamente abençoado por Ele e que Ele te use ricamente para a honra e glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Agradecemos porque o Senhor nos deu um chamado maravilhoso missionário. E nós queremos fazer parte disso, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos que a nossa igreja seja usada para a honra e glória do Senhor. Nós queremos dispor do nosso tempo, Senhor, mais do nosso tempo. Tira, Deus, de nós a preguiça em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser mais generosos com a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos nos sacrificar, ó Deus, um pouco mais. Porque o Senhor já fez tudo por nós e não custa nada para nós isso. Deus, em nome de Jesus, faz de nós uma igreja comprometida com a missão, Pai. Uma igreja que prega o evangelho a toda criatura. Uma igreja que leva a luz para o bairro onde ela está, para a cidade onde ela está. Deus, agora na internet também, em nome de Jesus, que nós possamos pregar o evangelho com fidelidade, com amor, com compaixão, mas também com responsabilidade. Não deixando de falar sobre arrependimento, mas também não esquecendo da salvação que vem pelo Senhor, Pai. Abençoa cada irmão e cada irmã que está participando aqui nessa noite. Cada pessoa que vai assistir, ó Deus, esse estudo, que vai ver lá os outros estudos também. Cada pessoa que nos acompanha, Pai. É para a Tua honra e glória que fazemos tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Tenha uma boa noite.